Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um Table Talk. Eu sou Luiz Felipe Coruja, filósofo, escritor e professor. Eu sou a Denise De Rocque, sou jornalista de formação, pesquiso mídia e política internacional e sou doutora em estudos estratégicos internacionais pela URGS. Então, hoje a gente decidiu falar sobre um tema muito importante que fez, entre outras coisas, com que eu saísse do ostracismo. Então, eu estava vivendo aí um período recluso de muita produtividade intelectual, mas não estava me expondo ou trazendo essas ideias à tona, depois então de concluir o doutorado. E agora então a gente sentiu a necessidade de falar sobre um tema urgente, que se trata então sobre o avanço da tecnologia e como isso influencia na política. E os limites éticos, né? Então, possivelmente a maior parte de vocês, se não pesquisam defesa, se não são da área da tecnologia, talvez nunca tenham escutado esse nome, que é Palantir. Só que nos últimos dias, por conta de um manifesto que foi publicado no Twitter, muita gente que até então não falava sobre o Palantir está falando sobre esta empresa recentemente. Inclusive, isso chegou no jornalismo diário. E eu considero que essa é uma coisa muito boa, porque, na verdade, a gente deveria estar discutindo o que está naquele manifesto. As ideias que estão ali não são novas e a gente quer mostrar um pouco disso para vocês e contribuir para puxar esse debate que é necessário. Então, no meu ponto de vista, se você não é um milionário que possa alugar um voo para fora do planeta, né, ou conseguir uma vaga num projeto de colonização de Marte, eu acho que você deveria também estar preocupado com esse assunto. Vamos começar então, Felipe? Vamos? Vamos primeiro falar da obra, eu acho, né? O manifesto, então, ele tem 22 pontos, foi publicado na página oficial, no perfil oficial da empresa, da Palantir, no X, né, ex-Twitter, e ele elenca em esses 22 pontos que basicamente vão fazer uma defesa do investimento da tecnologia para fins militares e vai deixar espaço de que a questão ética é secundária e ela é menos importante e se poderia abrir mão dela em nome desse desenvolvimento tecnológico, né? E ela faz referência, na verdade, ela é como se fosse uma espécie de um resumo de um livro que já havia sido lançado e que parece que passou meio batido, que se chama The Technological Republic, Hard Power, Soft Belief and the Future of the West. Sim, acho que a gente não pode deixar de falar, antes de entrar no assunto do livro, um pouco também sobre o que é a Palantir, ou como ela surgiu. Então, ela é uma empresa de tecnologia que presta serviços aí aos Estados Unidos e trabalha, então, no monitoramento, vigilância e desenvolvimento de tecnologia militar. Então, essa empresa ela é avaliada em bilhões de dólares, é considerada, então, uma das empresas mais valiosas do mundo hoje em dia, justamente que tem contratos com o governo americano, e o surgimento dela, então, remete lá ao início da internet. Então, um dos seus fundadores é o Peter Thiel, que, então, é uma pessoa muito influente no governo americano, sendo, inclusive, mencionado como a pessoa que indicou o vice-presidente americano J.D. Vance para concorrer como vice-presidente do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele então teria criado lá nos anos 90 a empresa do PayPal, que é uma empresa então de transferência econômica, e a partir do sistema de segurança de monitoramento que evitava fraudes do PayPal, então teve o desenvolvimento da Palantir, então uma nova empresa que surgiu como uma consequência então das ações de monitoramento pós 11 de setembro. Então, 11 de setembro, ele mudou o paradigma nos Estados Unidos e levou, então, a que certas barreiras éticas e morais fossem suprimidas em nome da segurança e da defesa. E quem foi, então, o primeiro grande investidor da Palantir foi justamente o sistema de inteligência americano, a CIA. Então, o Peter Thiel aí, ele recebeu esse aporte e fez essa migração ali do sistema financeiro para o sistema de vigilância, que foi então resultar nessa empresa, então, que era até então uma empresa relativamente desconhecida do grande público e até mesmo obscura, e através do seu porta-voz, então, o Alex Carmack, publicou esse manifesto, então, que é um manifesto bastante preocupante
sobre o ponto de vista humanista da maneira como a tecnologia vem sendo desenvolvida, então. Já que tu falaste sobre esse primórdio lá, né, do 11 de setembro, vale lembrar que quem tem interesse em saber mais sobre o tema, pode procurar também ler mais sobre o ato patriótico, que foi a legislação, né, que foi usada naquela época, né, o que justificou se abrir mão de certas liberdades que eram muito caras para os americanos, né. As pessoas podiam ser detidas sem maiores, sob a mera suspeita praticamente, né, e não com base em algo concreto. Então as pessoas podiam ser detidas, ficar sem contato do advogado. Então realmente coisas fora da regra, né? Isso era um regime de exceção, né? Esse seria o termo, né? O termo poderia ser realmente o regime de exceção. O estado de exceção, então, é um tema que eu estudei bastante na minha pesquisa de doutorado. Então, nós dois aqui somos pessoas com propriedade para falar sobre esse assunto. Nós não acordamos hoje de manhã e decidimos ligar as câmeras e começar a falar sobre política. A gente já estuda política há mais de 20 anos, seja através da história do desenvolvimento político ou através das relações políticas, então cada um aí dentro da sua área. Mas esse tema, então, o estado de exceção, é um tema que aparece principalmente na obra de Carl Schmitt, depois é trabalhado por Walter Benjamin e também Giorgio Agamben, que são então autores que foram muito lidos por mim aí na minha pesquisa, e quem quiser acessar esse material, ele é de domínio público, ele faz parte lá do acervo da universidade, então eu sou um pesquisador com titulação e tenho propriedade para falar sobre esses temas, só não estava fazendo uso da minha palavra, mas eu acho que enquanto a gente ainda tem liberdade de expressão, é bom a gente fazer uso dela, porque daqui a pouco esse tipo de discurso que contesta a autoridade dominante provavelmente vai ser perseguido, cerceado e provavelmente não vai estar disponível aí se houver uma dominação total dos meios de comunicação por esses agentes aí que veem qualquer dissidência como um ato subversivo e persecutório. E assim, a gente está aqui citando alguns autores e dando ideias para quem tem interesse em se aprofundar no tema, e tem toda uma teoria que nos embasa. Mas o efeito disso, ele pode ser bem concreto, né? Vamos falar um pouquinho, então, já do que está no manifesto e por que esses tópicos deveriam chamar a atenção das pessoas e fazer as pessoas refletirem sobre, estarem informadas sobre. Sim, esse autor do manifesto, um dos que assina ele, o Alex Carnap, então ele, além de ser um CEO da empresa Palantir, ele também é uma pessoa com formação técnica na área de informática, um engenheiro da computação, e ele também tem formação em filosofia. Então, pela minha pesquisa, ele tem um doutorado em filosofia, onde ele teria estudado com o Habermas, que recentemente veio a falecer, mas a gente chegou a observar que provavelmente ele não entendeu a obra do Habermas, ou ele decidiu de consciência própria ir contra a obra que o Habermas fala sobre a importância do debate na arena pública, e ele simplesmente fala sobre um autoritarismo intelectual que impõe uma visão de mundo para todas as outras culturas, que é algo bastante nocivo. Bom, eu separei um trecho aqui, né, do que está um dos tópicos que está nesse manifesto, que diz assim, eu vou traduzir para o português, né? A questão não é se as armas com inteligência artificial serão construídas, é quem as construirá e para qual propósito. Nossos adversários não vão parar para participar de debates teatrais sobre os méritos de tecnologias em desenvolvimento com aplicações militares críticas e de segurança nacional. Eles vão prosseguir. Então isso dá uma ideia, né, de que ele está colocando o desenvolvimento tecnológico para a guerra como uma prioridade que se coloca acima, então, né, de a gente parar e refletir se elas são adequadas, se elas podem causar dano, se elas deveriam ou não ser usadas dessa forma. E esse aqui, para mim, foi o ponto onde eu comecei a ficar espantada. Uhum. Eu acho que esse ponto ali já, se eu não me engano, é o ponto 5 do manifesto, ele já então propõe que haja a inevitabilidade de uma corrida armamentista, uma espécie de segunda ou terceira Guerra Fria, onde os Estados Unidos estão competindo com Rússia e China, e pela hegemonia do controle global dos territórios, dos recursos, e que seria necessário então vencer esses adversários,
criando aí, então, a necessidade de um uso de recursos públicos não para a saúde, não para o bem-estar humano, mas para a destruição humana de grandes populações aí, atacando e desenvolvendo tecnologias, robôs, que são literalmente armas para matar. Então, ele está sem rodeios aí, o que ele está propondo é um desenvolvimento de uma tecnologia que seria como se fosse o Terminador do futuro, robôs feitos para matar outros seres humanos que seriam levados para o combate com a intenção, então, de limitar o poder de seus adversários, tendo em vista que, se não for feito, os outros o farão. E a gente sabe que, assim como outras tecnologias foram limitadas, a proliferação de armas nucleares, mas seria o início de um novo paradigma militar, que o paradigma militar, então, da bomba nuclear da dissuasão teria sido encerrado, e que haveria necessidade, então, de se desenvolver essa inteligência artificial que mata, ou esse robô assassino, para justificar a segurança do modo de vida americano e dos Estados Unidos como um todo. Eu tenho estudado um bocado ali sobre inteligência artificial. Eu comecei pela minha preocupação com a questão do viés, né, e algorítmico, e todo mundo começou a usar muita inteligência artificial para a criação de imagens ou de texto, e possivelmente essa é a utilização que a maior parte das pessoas que vão nos ouvir conhecem e estão fazendo. Mas imaginem assim, ó, essa mesma tecnologia que permite que esse sistema, esse language model, né, esse modelo de linguagem, entenda um comando que vocês dão de texto para criar uma imagem, ele também é capaz de olhar os pixels de uma imagem e ele está tomando decisões para identificar o que é aquela imagem. Então imaginem que isso, de certa forma, vira o olho de um drone, por exemplo. Então ele pode ser usado para fazer reconhecimento. Tá? E aí a gente tem um passo a mais, e talvez aqui seja onde a Palantir está querendo chegar e dizer que não quer limites, que é a questão que, com o uso de inteligência artificial, é possível ter mecanismos autônomos, ou seja, a máquina, ela faz uma identificação e ela toma uma decisão sozinha em relação àqueles dados que ela processou. Então, conseguindo acompanhar onde é que eu tô querendo chegar? Então, esse drone, com essa tecnologia de IA, ele poderia localizar, identificar algo que ele entende que seja o alvo procurado e ele sozinho decidir tomar a decisão de atacar. Tem relatórios de organismos sérios, assim, gente pensando questões de defesa e fazendo essa discussão sobre a autonomia desses sistemas e da conveniência ou não de se utilizá-los no ano anterior e no momento presente, em que a gente tem guerra na Ucrânia, Gaza, guerra no Irã. A parte dessa tecnologia já está sendo utilizada. Então, imaginem o risco, qual é a preocupação, quem está colocando o limite ético está preocupado com o quê? E se tiver a identificação errada de um alvo? E isso resultar, por exemplo, num ataque num civil que nada tem a ver com o conflito. Tá? Esse é o pano de fundo, né? Sim, a gente está aqui não sendo ingênuo de achar que as guerras vão deixar de acontecer, mas preocupados aí com as vidas, inúmeras vidas que vão ser perdidas com a ampliação dessas ferramentas e mecanismos de guerra que, ignorando as questões éticas, simplesmente é o fim do humanismo e do processo civilizatório que a gente conhece até hoje, levando a máquina, então, a decidir sobre quais são os humanos que vão viver, os humanos que vão morrer. E isso aí, quando não tem uma outra inteligência, uma sensibilidade, uma valoração, uma empatia possível, não tem, então, o ser humano se torna algo descartável como um objeto orgânico a ser removido do caminho diante dos objetivos militares de uma força extremamente poderosa. O Nietzsche, então, puxando algumas referências filosóficas, ele vai falar justamente sobre a vontade de poder, a vontade de potência, que vai falar, então, o que vai impedir uma força de se propagar. Seria só algo que a limitasse. Então, o que impede aí a Palantir, por exemplo, de propagar o seu desenvolvimento bélico é justamente a legislação do seu país, os limites éticos impostos pela sociedade que fazem parte do conjunto do arcabouço legislativo que
compõe as nações, e eles querem remover isso para que a tecnologia se autodesenvolva por conta própria, acreditando que de alguma maneira isso vai trazer benefícios. Mas eles vendem a ideia do benefício como um todo, mas ele é um benefício que vai beneficiar somente a elite econômica do país que detém essa tecnologia, enquanto que todas as outras vão ser usurpadas ou sucateadas e passadas por cima mesmo, como se fosse um tanque de guerra. Lembra daquela imagem famosa lá que tem da... Agora esse vídeo não vai poder passar na China. Da Praça da Paz Celestial. Então, esse evento que nunca ocorreu na China tem uma imagem muito emblemática, que é uma pessoa que faz um tanque de guerra parar ao se colocar lá na frente. Depois da continuação dessa imagem, a pessoa some, mas os tanques avançam. E nessa imagem, então, a gente vê que em algum momento havia um humano por trás daquele tanque que decidiu não atropelar o outro ser humano que estava colocando ali na frente. Mas nessa mudança de paradigma não haveria alguém para tomar decisão, tanto simplesmente que se houvesse não somente uma pessoa protestando, mas uma mulher, um idoso ou uma criança ali na frente, ele simplesmente passaria por cima, porque a decisão dele era cumprir a sua meta, seu objetivo, independentemente do obstáculo que tivesse ali na frente. Então aquilo não ocorreria com uma IA controlando aquele tanque. Eu quero puxar um ponto que eu acho que é um ponto de partida que vai ajudar muita gente a entender que tipo de visão de mundo os autores desse manifesto e desse livro, que é onde está descrita essas coisas em maior profundidade, onde está isso, né? Esse nome do livro, né, a República Tecnológica, ela também evoca uma linha de pensamento filosófico, né? Evoca sim. Então, esse título já faz uma referência direto a Platão, que é o autor, então, da República, que é um dos primeiros livros aí de teoria, filosofia política, e pode ser considerado também, ao mesmo tempo, o exemplo do primeiro livro utópico, porque no diálogo lá apresentado, então, tem uma discussão sobre qual seria a forma de governo ideal. E, surpreendentemente, então, para quem não sabe isso, o Platão não defende a democracia. Então, mesmo vivendo na democracia grega, ateniense, o século glorioso lá da época de Péricles, e temos aí, então, para fazer coro ao nosso vídeo aí, os pássaros cantando aqui nas redondezas, nessa obra, então, há uma defesa do... Talvez a gente faça uma pausa para cortar depois, ou a gente deixa assim? Não, vamos... Aqui tem natureza. A gente convive em harmonia com as outras espécies também. Então não vamos contar nossa menos os mosquitos. Só não vamos contar nossa localização, que a gente fugiu pro meio do mato para poder refletir em paz sobre essas questões. Mas então, voltando aí para a República do Platão. Ele é um livro, então, escrito mais ou menos ali no século III a.C., onde é a primeira utopia da história humana, onde busca-se imaginar não como os governos são ou como eles agem, mas como eles deveriam ser. Então, uma das partes emblemáticas é que o Platão expulsa os poetas da República, ou o que seriam hoje mais do que... os poetas, quando ele expulsa da República, não são aí os românticos, aqueles que fazem versos de amor que não devem participar. Então, os poetas na época eram os historiadores, os ideólogos, aqueles que definiam os valores mais importantes de uma sociedade, seja a honra, justiça, lealdade. Então, os poetas deveriam ser banidos da sociedade ideal pensada por Platão. Por quê? Porque justamente o Estado seria o único detentor da autoridade moral para definir quais seriam os valores. Não gostaria de ter concorrência, ter novas virtudes, valores ou qualidades sendo pregadas em praça pública. Então, começa ali que já tem uma pegada um tanto quanto autoritária no cerceamento da liberdade de expressão. E a outra parte importante de falar sobre a crítica à República do Platão é também que ele defende aí a ideia de uma aristocracia intelectual. Tá? Então, ele é contrário a uma democracia porque ele coloca lá na boca de Sócrates, ou na voz de Sócrates, a crítica de que a maioria não necessariamente está certa, e que a voz da razão estaria com um grupo aí de autoridades intelectuais notáveis, que caberia a elas determinar o rumo do país ou do Estado ideal. Então a gente vê nessa obra atual que tem reminiscências desse autoritarismo, seja intelectual ou dessa crítica à democracia como um valor em si, e ela como um valor relativo ou algo que
atrapalha a classe dominante que, através do seu conjunto de ideias, quer impor aos demais. Porque ali já nesse manifesto a gente percebe que tem uma ideia de superioridade moral, intelectual, que está ali nesse texto, né? Isso, e ele remete aí às influências teóricas que, como um todo, dominam aí o imaginário do Vale do Silício, que é a tecnocracia. Então, são autores ali que vêm desde o final do século XIX, início do século XX, que vão trabalhando essas ideias de que não são os políticos que deveriam governar a sociedade, mas sim os engenheiros ou as pessoas que ocupam o cargo técnico, que saberiam melhor como fazer com que o mundo se desenvolvesse. Isso é uma ideologia, então, que perpassa todo o Vale do Silício e que agora, então, como no texto que eu escrevi ontem, ela retira o véu de que as redes sociais elas são instrumentos de comunicação, mas mostra a sua natureza profundamente política e a intenção por trás da forma de controle das populações daqui para frente, através dos seus dados e manipulação da opinião pública. Eu quero também trazer uma outra coisa que, para mim, quando eu li esse manifesto, eu senti um gostinho de Choque de Civilizações, do Samuel Huntington. Para quem não conhece essa obra, ela foi muito criticada, ela é lá dos anos 90, e ela ganhou um certo destaque ali nos anos 2000, justamente nesse período do 11 de setembro. Olha que interessante. E eu sinto um pouco dessa mesma lógica nesse manifesto e nessa ideia do livro. Porque o Samuel Huntington, ele foi muito criticado na época também, tá? Vários setores da academia começaram a encontrar falhas e mostrar que a visão de mundo dele era limitada. Ele estava tratando como que o grande choque, basicamente que ele defende a ideia de que o grande choque do futuro seria entre o mundo ocidental e o mundo islâmico. Então, quando a gente tem um atentado que foi atribuído a pessoas de uma determinada nacionalidade, de uma determinada religião, o pessoal meio que tomou ali a obra do Huntington como se ele tivesse uma coisa meio preditiva, né? Assim, olha lá, né? Como se aquilo ali confirmasse a teoria do Huntington. Mas ela é limitante porque ela trata esses grupos, ele não está falando de indivíduos e questionando comportamentos de A ou de B. Ele tá tratando determinados grupos como uma civilização plena, desenvolvida, e ele está fazendo um julgamento de valor como se uns valessem mais que os outros. E isso está expresso de novo no manifesto, né? Sim, o manifesto, esse tipo de ideia. Ele aparece explicitamente como um ataque ao multiculturalismo, como se a cultura americana fosse o ápice, o apogeu da civilização humana, que devesse ser protegida a qualquer custo, mesmo que seja o custo do extermínio de todas as outras formas de cultura que existem no mundo, que se tornem uma possível ameaça, ou mesmo que não ameacem, só para expropriar e retirar os recursos dessas outras populações que são parte da constituição econômica do processo atual. Então... E como exemplo aqui a gente pode dar, no ponto 13 do manifesto, eles dizem assim: nenhum outro país na história do mundo avançou em valores progressistas mais do que esse aqui, os Estados Unidos. Os Estados Unidos está longe de ser perfeito, mas é fácil esquecer quantas oportunidades existem no nosso país para aqueles que não são da elite hereditária. Então, ele faz toda uma defesa dos Estados Unidos e, num outro ponto, ele faz claramente esse comparativo entre culturas, né? Algumas culturas produziram avanços vitais, outras continuam disfuncionais e regressivas. Então, ele está tratando isso como uma qualidade, um defeito de culturas, e não de alguém é defensor de uma visão atrasada e outro é defensor de uma visão progressista, ou este cientista aqui, esse grupo de cientistas desenvolveu coisas muito interessantes e nesse outro país não tem o mesmo apoio para a ciência. Então vocês conseguem perceber que tem um racismo, né? Tem uma xenofobia ali que está expressa, que faz esse juízo de valor entre
os Estados Unidos e os demais, né? E o mundo não ocidental. Eu diria até que mais do que um juízo de valor, tem uma imposição de valores. Nossos valores são bons, os valores dos outros são ruins. Então, é uma lógica impositiva, autoritária, e que ela, entre outras coisas, ela desvaloriza todas as outras culturas ao defender como a melhor forma de civilização uma civilização que é explicitamente ecossuicida, que ela degrada o meio ambiente em nome do progresso e ela não se preocupa aí com a perpetuação não só da vida humana, mas através do desenvolvimento tecnológico, o preço do progresso é sempre um preço que vale a pena ser pago. Então, desvalorizando todas as formas de relacionamento com o mundo que não são essa forma predatória e exploratória que o capitalismo do século XX desenvolveu e se aprimorou. Eu gostaria de, antes da gente avançar na discussão, talvez retornar um ponto e também não deixar de falar ali sobre os outros aspectos do subtítulo, né, que é uma curiosidade interessante ali, que então a gente ainda não saiu do título para falar sobre todos os pontos, são muitos pontos a ser debatidos, então provavelmente a gente não vai cobrir todos eles, eu gostaria de passar um por um os primeiros 5 ou 6, que eu tenho reflexões sobre eles, mas antes disso vamos voltar ali ao subtítulo, tá? Porque ele fala em hard power, ou seja, ele está defendendo sem véu de bondade ou sem nenhuma outra maneira que a forma certa de se dominar um povo ou de afirmar uma cultura é através da violência. Então isso remete aí a um aspecto não idealista da política, mas um aspecto que seria o realpolitik, ou a política só se faz através da força. Isso remete então a autores aí como Maquiavel, que a melhor forma, que tem uma frase clássica lá no Príncipe, que é a melhor forma de dominar um povo é através do seu extermínio, e não através do aculturamento. E também traz ideias aí que fazem parte também da obra do Nietzsche, de que essa vontade que se sobrepõe às outras só vai ser limitada se houver uma outra. Então, no hard power ali também há um abandono do que foi até agora o processo de tentativa de implementação do imaginário americano do soft power, né, que é um termo recente que talvez a Denise vai falar muito melhor sobre ele do que eu, e que a gente ficou amplamente conhecido através do exemplo aí da Coreia do Sul, não do Norte, onde, através dos seus produtos culturais, aí, o K-pop e o dorama, se propagou e difundiu uma imagem muito positiva sobre o próprio país. O soft power, o conceito, ficou muito forte nas relações internacionais pela obra do Joseph Nye, e basicamente ele faz depois uma outra obra que ele discute e ele não tira o mérito do hard power, mas esse soft power, que seria um poder da influência das pessoas de um outro povo, outras populações quererem imitar o teu jeito, a forma de viver do teu país, valores culturais, que eles também tinham um papel em conseguir conquistar. Tem uma frase que se usa muito quando a gente estuda esse tipo de política, que é conquistar os corações e mentes das pessoas, tá? E essa ideia é da onde o Nye tira. Uma das críticas que ele sofre porque essa questão desse poder das ideias, ele também bebe lá da fonte do Gramsci, mas tira algumas questões ali da obra do Gramsci, como o interesse do Gramsci em pensar isso como uma forma de algo em processo, que promove mudança também, né? Então a versão do Nye, ela serve também para explicar muito a política americana. E no subtítulo do livro, eles não botaram hard power e soft power, eles botaram hard power, soft belief. Então, aqui também, né, tem uma questão de desvalorização crenças frágeis ou crenças sutis. O que isso também te marcou ali nessa escolha das palavras? Sim, o uso do hard power me chamou a atenção. Então, no título tem a referência a Platão explícita, só que daí república, não uma república democrática,
que é o modelo americano, mas uma república tecnocrática. Então, a tecnologia acima da vontade popular. Não interessa o que a maioria quer, interessa o que a técnica define como sendo o certo. Então, há um software, há uma inteligência superior à humana que define como vai ser a vida humana. Ou seja, o ser humano está alienado do seu processo de pensamento porque tem uma inteligência maior, uma razão superior que vai determinar como o humano deve viver e como será a república aqui. Decompondo a palavra, é a coisa pública, mas que, no caso, se é uma inteligência superior que vai definir como vai ser, já deixa de ser pública, então é uma ironia esse título ali, a coisa pública não é pública, não é a res pública, é a coisa que pertence a poucos, tá? Então é uma espécie, essa república ali é uma farsa porque ela é uma oligarquia, tá? A gente vive num momento ali que, apesar da democracia ser precária, a gente vive num momento de descrença da democracia, que a gente poderia dizer que a nossa sociedade é mais uma plutocracia, onde os valores econômicos, os bancos centrais, a política econômica determina os governos ou os políticos que não entregam desenvolvimento e crescimento econômico não retornam ou não permanecem nos seus cargos. Então, o governo com muita inflação não se reelege ou com alto desemprego. Então, nossa democracia já é muito mais próxima de uma plutocracia, que seria o governo através dos recursos ou do dinheiro, e agora a gente vem então com esse manifesto dizendo que não interessa quem ganha ou quem tem mais, mas que a tecnologia mais poderosa que vai governar o mundo. E esses tecnocratas se apresentando como a tecnologia que eles sabem desenvolver como o caminho para solucionar os problemas da sociedade, né? Sim, que esse seria o caminho. E alheia a qualquer forma de crítica, porque os algoritmos são indecifráveis pela mente humana, então a gente não pode nem opinar sobre como vai ser nosso destino ou futuro diante dessa imposição moral, intelectual, que vem então esmagar a vontade popular como a soberana numa nação. Mas aí está a importância da discussão ética, porque nos debates sobre ética no uso da inteligência artificial, um dos pontos que aparece é a questão da transparência e de que seja possível se explicar e se entender quais são os processos que fazem aquela inteligência artificial chegar naquele resultado. Então, de não transformar essa tecnologia numa caixa preta indecifrável. Isso é um debate ético e que, pelo que me parece desse manifesto, do conteúdo da obra, para o Karp, é algo inútil e deveria ser deixado de lado. Sim, precisa ser deixado de lado porque a tecnologia é complicada demais para passar por discussões e ela deve ser imposta como necessária e insubstituível. Nós temos ainda mais uns minutinhos. Quais são os outros pontos que tu gostaria de também destacar, Felipe? Tu falaste, né, sobre os 5 primeiros pontos ali da... Sim, eu acho que uma das coisas que a gente ainda não mencionou é uma espécie de autocrítica do Vale do Silício. Começa, então, com um ataque muito forte no primeiro momento ali, falando que o Vale do Silício deve aos Estados Unidos a sua própria existência e que ele tem o dever de investir e entrar em segurança, então, e também tem outros 2 grandes ataques. O segundo ponto ali faz um ataque, então, ao iPhone e à própria Apple por ter se privado de entrar nessa corrida bélica, e também ao próprio Google no ponto 3, quando fala ali que e-mail grátis não garante a segurança nacional. Então, a gente vê ali várias referências importantes. Então, no ponto 1 ali, onde ele fala sobre o dever do Vale do Silício, falando então que, de certa forma, o que ele está defendendo é que não são os governos que devem, através da sua legislação, controlar as empresas, mas que as empresas devem, a partir desse momento, então, substituir os governos. Então, empresas privadas, que são controladas aí por um grupo de pessoas, eles devem assumir o controle do governo e tomar conta da privacidade das pessoas, que vai ser eliminado. O tema privacidade pode não ter sido um tema antigo, porque não havia muito essa divisão público-privado, que havia uma esfera doméstica bastante dominada pela autoridade patriarcal na sociedade ocidental, através do controle despótico ali da família, e depois, então, a gente tem essa divisão com a coisa pública, a coisa privada, principalmente através da questão do desenvolvimento das telecomunicações e da mídia, mas então agora seria um processo onde não tem mais vida privada, todos os dados pertencem aí
a uma empresa que vai monitorar a vida particular das pessoas com o argumento da segurança, de que, então, é uma exacerbação do que seria algo presente na teoria lá do Foucault, que fala sobre a sociedade do controle, depois sociedade disciplinar. Então, essa sociedade, então, anularia a privacidade, porque por que tu vai precisar de privacidade? Não sei que você esteja fazendo uma coisa errada, tu não precisa esconder. Então, se tu está escondendo, é errado. Então, tudo tem que estar plenamente exposto. E a gente vem se acostumando com essa exposição da vida íntima, que vem sendo voluntária através de aplicativos como o Facebook, onde as pessoas fotografam o que comem, o Instagram, onde colocam sua rotina ali, e todas as outras ferramentas, e também ali com os reality shows que acostumaram a gente a querer ver como entretenimento a parte privada, o que seria antes a parte privada da vida cotidiana, e que isso, então, se não está cometendo crime, tu tem que permitir que as empresas monitorem, então, através de ferramentas que controlam e vigiam constantemente os cidadãos. E esse caso, ele tem... Aí a gente começa a entender também esse histórico que não começa agora, né? De por que a menção também à Apple. Lá em 2015, houve um caso que envolvia acusação de crime, e o FBI queria que a Apple concedesse o acesso à nuvem, né? Que foi a Apple o iPhone tinha essa funcionalidade já, né? Fazia aquela recuperação ali dos dados na nuvem, e prometia para o usuário que a Apple garantia a criptografia, que ninguém ia violar os teus dados. Então eles colocavam esse valor do respeito à tua privacidade como algo que eles vendiam também para o consumidor. E teve toda uma disputa judicial em torno disso, e a Apple, embora fosse um órgão do governo americano, a Apple não queria dar essa chave para permitir que o FBI fizesse isso. Por quê? Porque já tinha todo o histórico de uso de vigilância sem autorização judicial nos Estados Unidos após o 11 de setembro, teve aquela denúncia do Snowden, não sei se vocês vão lembrar, né, da vigilância por parte da NSA, e uma preocupação, e aí de novo a gente volta para a discussão ética, para ver assim como no caso concreto pode parecer uma coisa muito boa. Eu lembro dos meus colegas, ainda na faculdade, no mestrado, doutorado, que quando se começou a falar sobre o sistema de identificação na rua, eram contra o sistema, porque qual era a preocupação deles? Não é o momento presente, assim, não, mas é só para pegar bandido. Sim, mas tu está dizendo isso e não está preocupado com o desenvolvimento da tecnologia, e a preocupação dessas pessoas qual era? E se a gente deixa de ter um governo democrático? Se a gente deixa de ter um sistema que tenha alguma possibilidade, ainda embora a gente saiba que a nossa justiça não é perfeita, né? E que tu deixa de ter acesso a recorrer para tu ter uma proteção quando tu é vítima do autoritarismo de um governo. Sim. Essa era a preocupação da Apple, não tanto só os Estados Unidos, mas se ela abre para também ela pode abrir para qualquer outro, né? E a gente pode ver a ironia disso aí, que os Estados Unidos, que se vende como terra da prosperidade e da liberdade, está cada vez mais parecendo com governos autoritários como o da China e da Rússia, que cerceiam a liberdade de expressão e combatem opositores. Né? A gente pode ver o aumento, então, dessa política persecutória com as ações, por exemplo, do ICE, que deporta imigrantes em massa e faz abordagens bastante violentas e truculentas que desrespeitam os valores humanos e a dignidade das pessoas. E os recursos da Palantir também são usados pelo ICE dentro dessa política de tirar imigrantes, né? Encontrar, localizar e deportar imigrantes, prender e deportar em massa, né? Sim, então... Retomando aí o primeiro ponto, dá para dizer então que há uma travestido ou fantasiado de patriotismo a ideia então de que a democracia é ruim e que a melhor forma de governo é a tecnocracia e que os governos são incompetentes e que as empresas privadas são tecnicamente superiores, por isso elas devem controlar os governos. Então, esse é o ponto ali oculto que pode ser interpretado da primeira coisa. Em relação à segunda, também fala sobre liberdade, o aumento da liberdade, através de ferramentas mais criativas, que o iPhone seria algo que limita e que então
teria que haver outras coisas que dão mais liberdade. Mas isso, na verdade, é uma forma... Eles vendem liberdade, mas o que eles estão querendo dizer é que eles querem ter mais controle, mais vigilância e estabelecer realmente o fim da privacidade. Então, se você tem algo a esconder, você é um criminoso. Então, se você expõe tudo que você faz, significa que você não está cometendo nada ilegal. Mas realmente o problema disso é quando um governo autoritário assume essas ferramentas e começa a perseguir, então, todos os opositores que são os críticos a esse sistema ou que colocam em questão as coisas que estão sendo praticadas por ele. Eu avançaria agora para o terceiro ponto ali, onde ele vai dizer que uma empresa ela precisa oferecer mais do que e-mail grátis. E fala então sobre uma dicotomia clássica ali na filosofia política que os governos eles precisam estabelecer segurança e crescimento econômico. E isso então remete diretamente aí à obra do Thomas Hobbes, então o teórico aí do autoritarismo, mas mais conhecido como o absolutismo dos reis ali do final do período medieval, que a única forma de ter segurança é abrindo mão da liberdade. Então esse é o grande negócio, a grande troca econômica, digamos assim, que é feita entre governos e populações. Só que agora a gente está abrindo mão da nossa liberdade e dando ela para uma empresa que vai fazer uso dessa nossa liberdade, mas em troca vai nos dar segurança. Então ninguém vai nos atacar, mas para isso tu tem que expor todos os teus dados e não há nada a ser escondido. Então mostre tudo que você tenha aí de informações, de dados, e em troca eu vou te dar segurança. Essa ideia então é uma ideia perigosa porque ela pretende se propagar e expandir globalmente, né? Então, e é uma troca então que no final a gente acaba sem liberdade e também à mercê da violência do governo que nos prometia ser o agente da segurança. Então, uma espécie de uma relação mafiosa aí. Me paga para não te espancar. E o de pensando é por aí que o temor é a gente chegar nesse ponto, né? Uhum. E temos mais um ponto ainda que vale a pena a gente comentar antes da gente encerrar? Acho que tem vários pontos a gente comentar aí. A questão do soft power ali no item 4, que chega de conversa, não adianta mais a indústria cultural e a persuasão chegar ao seu limite. Então, só sobre a indústria cultural a gente poderia trazer aí as ideias da Escola de Frankfurt, através do Walter Benjamin, do Adorno e do Horkheimer, mostrando então que há uma visível percepção do declínio de Hollywood e dos grandes estúdios como formadores de uma mentalidade que dá suporte ao estilo de vida americano, e que agora a imposição da força, então, chega de soft power, agora é hard power mesmo, então assumir que eles vão implementar violência, poder bélico, e o software que controla robôs vai ser implementado como um poder bruto em detrimento ou abdicando da ética. A ética é uma barreira, então, que precisa ser rompida, dando início aí a exposição de uma nova corrida armamentista, que é isso que é o maior perigo, que faz com que seja necessário que a gente fale sobre isso, porque se a gente não falar agora, talvez não haja espaço para ser dito algo no futuro ou em algum momento posterior. E fica tão nítido essa imposição do poder bélico que o ponto 6 fala sobre o alistamento militar obrigatório, que é algo que a Alemanha vem falando, que os Estados Unidos pretendem implementar talvez no próximo ano, que todo mundo já é um soldado em potencial. Isso se reflete aí em transformar as pessoas, todas elas, em massa de manobra ou bucha de canhão, que as pessoas ali, então, todas elas sendo soldados, mesmo elas não acreditando naquela guerra, devem defender o seu Estado, então, criando um ambiente que lembra muito 1984, do George Orwell,
onde tem lá uma guerra constante, as pessoas estão sempre pautadas aí pelo ódio, não pela cooperação. Em vez de haver uma aliança civilizatória, há uma competição constante onde quem sobressai isso são os líderes que fazem as populações guerrearem, mas